Pelo amor de Deus, pessoal, muita gente me pergunta, muita gente tem essa curiosidade. Qual é a principal habilidade, qual é a principal técnica, a principal estratégia para eu ter uma boa escrita, para eu ter uma boa redação, para eu ser aprovado no Enem, entrar na universidade? E eu acrescento muito mais do que isso, para eu conseguir me formar com qualidade. Muita gente não para pensar que o texto, que a redação do Enem é muito mais simples, aquelas 30 linhazinhas, do que os textos acadêmicos. Vocês sabiam disso? Que muita gente entra na universidade e não dá conta, desiste, é reprovado? Então é muito importante qual que é a principal mentalidade que a gente tem de ter para quem sabe um dia também a gente ingressar numa pós-graduação, em um mestrado, um doutorado, resolver a nossa vida passando num concurso público que precisa muito de texto, né? Ter uma estabilidade, ter uma qualidade de vida. Então, olha só, eu vou falar uma coisa muito pesada para vocês aqui, que pode parecer, pode soar grosso, pode soar arrogante e até pretensioso da minha parte, mas eu gostaria muito de falar isso pelo menos uma vez na minha vida e eu gostaria que vocês prestassem muita, mas muita atenção mesmo, porque pouca gente tem coragem de falar isso e eu vou falar isso para vocês, gente, de coração. Eu vou falar como uma pessoa que conquistou tudo que conquistou na vida por conta da escrita. Por conta da escrita eu entrei na universidade, eu passei em primeiro lugar no mestrado, no doutorado, na UFMG, eu passei em primeiro lugar em concurso público para ser professor de redação da UFOP, da Federal do Rio Grande do Sul, sou professor universitário hoje, eu formo professores que dão aula de redação nas escolas e eu acho que eu tenho o dever de falar isso para vocês. Qual que é o papo reto então? O negócio é o seguinte, quando um aluno chega, um candidato chega até a mim e faz alguma pergunta, da pergunta dele, do comportamento dele, do tipo de preocupação que ele tem, eu já consigo, felizmente ou infelizmente, saber se esse cabra vai entrar na universidade ou não. Olha só isso aqui, existem dois tipos básicos de pergunta. Eu vou mostrar aqui para vocês com calma e a última, gente, a última pergunta, essa aí para mim é a crucial. O sujeito que faz a pergunta ruim, que eu vou mostrar aqui por último, ela, para mim, ela não entra na universidade, a não ser que ela tome um sacode aí e mude de comportamento. Então, o que são perguntas ruins? São perguntas que mostram uma pessoa que tem uma postura passiva diante da vida. Não é só diante da redação, não. É em relação a tudo, né? São perguntas que revelam uma dependência, que é uma coisa muito triste, uma preguiça intelectual. Não seja uma pessoa que tenha preguiça intelectual ou que busque por atalhos fáceis, por atalhos para resolver os problemas. Quem não é herdeiro não tem vida fácil nesse planeta. E perguntas boas são justamente aquelas perguntas que mostram que por trás do perguntador, vamos dizer assim, existe uma postura autônoma. São pessoas que têm uma capacidade de reflexão crítica, de iniciativa própria, de ter iniciativa própria, sabe? De ter independência, jogo de cintura na vida. E isso funciona não só para texto, mas para tudo. Vocês estão preparados e preparadas para saber quais são as perguntas boas e ruins e procurar a trazer essa reflexão para o comportamento de vocês? Então vamos lá. Primeira pergunta ruim, parece boba, mas não é. Professor, onde eu encontro redações nota 1000? Meu caro, minha cara, se vira, vai pro Google, digita lá redação nota 1000, cartilha do participante. Todo ano o INEP fornece a cartilha do participante com exemplos de redações nota 1000 para vocês engolirem no café da manhã, no almoço e na janta. Não precisa de você travar o seu processo de estudo até que alguém venha te salvar e colocar a redação na sua mão. A redação, gente, é um processo, o aprendizado muito complexo, tem vários passos, vários detalhes, várias frentes de atuação e de estudo. Se você ficar travado, não estudar, não escrever, não reler o próprio texto, revisar, escrever de novo, se você ficar travando o seu processo de estudos, esperando que toda dificuldade que você tem vai vir um anjo colocar a chave na sua mão, você não vai entrar na universidade. Então tome iniciativa de fazer as coisas. O que seria uma pergunta boa no lugar dessa? Professor, o que eu devo observar exatamente quando eu leio uma redação nota 1000? Aí sim, já pressupõe que é uma pessoa que já está com o material, que correu atrás do material e está querendo aperfeiçoar a leitura dela. Aí sim a gente consegue ajudar essa pessoa, porque ela vai deslanchar se a
gente der a dica certa, o que ela tem que procurar na leitura. A leitura, gente, é um processo estratégico que, se a gente souber tirar proveito produtivo da leitura, a gente arrasa em pouco tempo. É o melhor acelerador de resultado que existe. Mas vamos lá para uma segunda pergunta ruim. Professor, você pode me passar uma boa lista de citações coringa para eu usar para qualquer tema? Tem um errinho aqui, tá, gente? É passar. A gente erra também, que a gente não é perfeito, né? Você pode me passar uma boa lista de citação coringa? Criatura, meu Deus, não faz isso comigo, gente. Não faz isso comigo. Tem hora que dá vontade de bater, sabe, de xingar. Já saiu em todos os jornais que a banca está penalizando o repertório de bolso. A banca não aguenta mais ver aquelas mesmas citações tiradas das mesmas listas vendidas a preço de banana por aí, que não se conectam com a argumentação proposta, com o tema da redação. E a banca não é burra, a banca sabe identificar esses esquemas fajutos, decorados. Então, quando aparece uma pessoa me perguntando se eu tenho uma lista de citação coringa para passar, eu dou um sacode nela. Agora, o que ela vai fazer depois não é problema meu. Universidade foi feito para adulto, não foi feito para criança, né? Qual que seria uma pergunta melhor? Professor, como eu posso construir meu próprio repertório sociocultural para eu usar nas minhas redações? Aí sim, você vai produzir as suas próprias citações, fruto da sua experiência. A vida nos bombardeia a todo momento com citações, com repertório sociocultural. São séries, são filmes, são músicas. É o livro que eu leio ali no cursinho, na escola de biologia, de história, de filosofia, o tempo todo. Por que eu não compro um caderninho? Um caderninho, gente, um caderninho, coloco no meu bolso a todo momento. Não precisa nem de eu gastar um tempo à parte para isso. Eu vou anotando ali as citações que me chamam a atenção, que chamaram a minha atenção de modo particular e não de outra pessoa. Serão as minhas citações. Eu escrevo ela no caderninho, coloco o nome do autor, da fonte, faço um pequeno comentário para eu já ir treinando o meu raciocínio e guardo as 7 chaves, não divido com ninguém, é minha bibliazinha de citações. A banca gosta disso, o nosso raciocínio depende, desse tipo de procedimento. Outra pergunta ruim. Professor, qual é o seu modelo pronto de redação para qualquer tema? Nenhum! Não existe nenhum modelo pronto de redação para qualquer tema. Modelos de redação, se é o caso da gente falar nisso, são as redações que já obtiveram nota 1000, que a gente pode ler, comer no café da manhã, no almoço, na janta, editoriais de jornal, artigos de opinião, que são textos dissertativos, argumentativos também. Eu tenho de ler. E já deu em tudo quanto é jornal também, entrevista com avaliadores que ninguém suporta mais modelo pronto. Por que, criatura, que a pessoa sabe disso, está noticiado, por que a pessoa insiste, né? Tá ali no precipício, cheio de placas, não ultrapassa esse limite que você vai cair. E a pessoa vai e insiste. Eu não consigo entender isso, sabe? Eu fico pé da vida. Qual seria uma pergunta melhor do que essa, né? Minha estrutura de redação está funcionando bem, professor? Posso perguntar para um colega também. Você acha que a minha introdução, desenvolvimento e conclusão estão bem conectados, estão bem amarrados? O que eu posso melhorar? Entenderam? Vamos lá para mais uma pergunta. Professor, pergunta péssima. Tem algum macete para eu tirar nota 1000? Não tem macete. Aliás, eu aconselho a vocês, caso vocês procurem um professor, um curso por aí, se vocês virem a palavra coringa, macete, esse tipo de coisa, fujam. Se vocês encontrarem a expressão modelo pronto, saiam correndo, bloqueia, tá bom? Porque é gente que quer o seu atraso. Qual seria uma pergunta melhor? Quais são os erros, professor, mais comuns que impedem uma redação de chegar à nota 1000 ou obter 900 mais? Aí sim, eu posso falar vários, inclusive esse, né? Fuja de citações coringas e modelos prontos. Insira a leitura de bons textos dissertativo-argumentativos no seu cotidiano de estudos. Leia pelo menos um texto por dia. Sabe outro conselho maravilhoso que eu posso dar para você? É não jogue o seu texto ruim fora. O seu texto ruim é o seu melhor amigo. O seu texto ruim é o seu principal passaporte para a universidade, porque ele contém mapeado o DNA dos seus principais problemas de escrita, que vão te mostrar o seguinte: os seus problemas são esses aqui e você tem de correr atrás de resolver isso aqui. Tem muita gente que escreve como treino, o que é muito bom, uma redação, aí pede para alguém dar uma nota, tira uma nota ruim, a pessoa joga fora e vai escrever outra. Não!
Pega o seu texto ruim, se debruce sobre ele, tente perceber os erros que ele possui, pergunte a alguém para apontar, eu tenho um problema de concordância, vai correr atrás de concordância, eu tenho um problema de fugir do tema, procure prestar mais atenção na leitura da prova, dos textos motivadores, da frase temática, entende? Não jogue fora o seu texto ruim, o princípio é escrita, revisão textual e reescrita, revisão do seu próprio texto, melhorar o seu próprio texto, que você vai estar praticando revisão textual, que é o que você vai ter de fazer no dia da prova, passar do rascunho para a folha definitiva. Nesse processo aí você já revisa e tira vários problemas que você vai enxergando, mas você tem de praticar isso. Não jogue fora o seu texto ruim, tá bom? Vamos aqui a outra pergunta péssima, que eu nem vou demorar muito nela, porque já está óbvio demais. Você tem uma lista de conectivos para eu decorar? Gente, conectivo a gente não decora, a gente identifica ali no texto, marca durante as nossas leituras e naturalmente a gente vai incorporar isso na nossa escrita. É simples. Qual que seria uma pergunta melhor? Meu uso de conectivos está ajudando na progressão das ideias ou está artificial? Pergunte isso para o seu professor, para o seu colega, para o seu grupo de estudos. Não faça perguntas idiotas que só vão te levar para o buraco. E agora eu te peço atenção máxima. Máxima atenção, porque a pior pergunta de todas é que eu vou mostrar aqui. A pior pergunta que mostra o pior tipo de comportamento, que quando uma pessoa me faz, se ela não toma um sacode e muda de atitude, ela não vai entrar nunca na universidade, ela não vai passar nunca no concurso público. E que pergunta é essa? Olha isso aqui. Essa muita gente vai até assustar. Professor, você pode corrigir o meu texto e falar a minha nota? Aí eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar chocados. Eu odeio a palavra correção. A palavra correção é o maior desserviço que a linguística tradicional já inventou e que é uma coisa extremamente ultrapassada. Existe uma noção hoje que se chama revisão textual, que é a capacidade de a gente enxergar por conta própria, aprender a fazer isso, os nossos próprios problemas nos nossos próprios textos para nós resolvermos esse problema por conta própria, de forma autoral, de forma autônoma, independente. Então, esse processo tradicional de sair marcando o erro na redação das pessoas e dar uma nota não ajuda a pessoa em nada, em absolutamente nada. A gente tem de aprender, alguém pode até ajudar a gente nisso, a identificar quais são os principais problemas dos nossos textos. Eu tenho muito problema de concordância, eu tenho muito problema de paralelismo sintático, só que eu não sabia que o problema que eu tinha esse nome. Agora que eu sei, eu vou lá estudar esse tipo de problema e fazer revisão textual no meu próprio texto e reescrever o meu próprio texto. Nesse processo dinâmico, a minha escrita muda da água para o vinho. E outra coisa, pessoal, eu não sei que tesão é esse que as pessoas têm com nota. Nota, nota, nota. Nota não vai te ajudar em nada. As pessoas se preocupam muito em saber que nota que meu texto tem. Cara, se preocupe com a sua escrita. Se você está usando bem os conectivos, se o seu texto é coeso, se a sua argumentação é bem fundamentada, é bem desenvolvida, é bem explicada, se conecta bem com a tese, se a sua conclusão tem ali o checklist, né, das partes necessárias que tem de ter a proposta de intervenção social. Quem tem que preocupar com nota é a banca. Se preocupa com a qualidade do seu texto, que a sua nota vai vir naturalmente, a sua boa nota vai vir naturalmente. E uma outra coisa nesse sentido, eu não posso deixar de falar, se você quer entrar na universidade, se você quer uma qualidade de vida melhor, você tem de aprender desde já, mesmo com um texto péssimo, a ter autonomia, a ter independência, a andar com as próprias pernas em termos de texto. E para isso você precisa se movimentar, você precisa tomar iniciativa, você precisa aprender a ser um pouco autodidata, a ser um pouco autônomo. E é engraçado, eu estou falando uma coisa para você aqui que é péssima para mim, porque eu tenho um curso online de redação para o Enem. Eu sou professor de texto e de redação, e para mim seria ótimo que você ficasse na minha mão para o resto da vida. Vai depender de mim para entrar na universidade, depois vai depender de mim para se dar bem na universidade, para fazer o seu TCC, depois vai precisar de mim para entrar no mestrado, porque a prova para entrar no mestrado, no doutorado, são 4 horas de escrita, às vezes até 6. Para concurso público, chega a ser até 6 horas de escrita para ser professor universitário e para vários cargos. Então, olha que bacana para mim se você não aprender a ter sua própria
autonomia. Para cada processo desse, eu vou ter um curso para te vender. Eu sou até meio burro nesse sentido, porque eu tenho um curso que ensina a pessoa a ter autonomia. Eu tenho um curso que ensina a pessoa para andar com as próprias pernas em termos de escrita. Ela não vai precisar de comprar outro curso. Ela vai aprender a se virar por conta própria em termos de texto dissertativo argumentativo. Quem quiser conhecer, tem na descrição aqui. Pode ver sem compromisso. Mas é isso. Seria ótimo para mim que você dependesse de mim, que você não fosse autônomo. E outra coisa muito importante, a gente tem de saber o que é um texto dissertativo argumentativo. A gente tem de correr atrás disso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala justamente disso, está aparecendo aqui agora para vocês. Aproveitem o embalo, pensem nisso que eu falei e assistam o vídeo lá sobre argumentação, tá bom? E comentem aqui para mim o que vocês acharam disso. Beijo!